Saudações do crente docente. Está no ar o CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Leandro Alves e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD. E hoje teremos a lição de número 3, Dons de Revelação. Gostaria de pedir a você que nos acompanhe neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das novidades. Desde já, eu sou grato a Deus por essa oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus para os nossos ouvintes. E feliz e grato por você estar aqui nos ouvindo e você ser alcançado e edificado pela palavra do Senhor. Nesta lição trataremos da primeira categoria dos dons espirituais, porque os dons espirituais está subdividido em 3 categorias. Na totalidade nós temos 9 dons e aqui nós trataremos sobre dons de revelação, na qual está a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. E eu gostaria de recitar o texto aqui de 1 Coríntios 12, 8, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Cabe agora nós entrarmos e dizer que é um só Espírito que opera tudo em todos. Há diversidade de dons, mas é um só Espírito que opera. Isso é importante nós introduzirmos, porque apesar de no olhar e da perspectiva humana nós acharmos que existe de repente um dom mais bonito, na perspectiva humana acharmos que existe um dom melhor do que o outro, cabe nos lembrar que o dom é uma dádiva divina, é um adorno para a igreja e é o mesmo Espírito que opera. Isso é importante nós trazermos essa consciência cristã, que nós não olhamos para o nosso prisma humano, mas olhamos para o serviço pela qual os dons espirituais têm para a igreja e para o indivíduo, o ser humano. O uso dos dons serve para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. O propósito dos dons é edificar a igreja de Deus, por meio da instrução dos crentes e para trazer novas pessoas para Cristo. Como falamos anteriormente, existem 3 categorias: dons de revelação, que trata palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito; dons de poder, é o dom da fé, o dom de curar e a operação de maravilhas; e os dons de elocução, que é a 3ª categoria, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Se pudéssemos dividir e apontar essas 3 categorias, falaríamos do saber, que está ligado à palavra de sabedoria, à palavra de conhecimento e discernimento; do agir, é fé, milagres e curas; e o falar, que é a profecia, línguas e interpretação. Cabe-nos, nesta lição, tratarmos em cima da primeira categoria, que trata sobre o saber. E aí, nós temos o primeiro ponto, falando sobre a palavra de sabedoria. E na sua revista, traz o conceito da palavra, que exprime uma manifestação verbal ou escrita. E quanto à palavra de sabedoria, é a arte de interpretar sonhos e dar conselhos sábios. É uma capacitação espiritual que traz um discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Ela traz consigo uma inteligência demonstrada ao esclarecer e o significado de alguma situação ou visão.
a prudência em tratar dos assuntos, trazer conhecimento e também trazer praticidade das coisas divinas e dos deveres humanos, unido ao poder de exposição concernente a elas, bem como a interpretação e a aplicação da palavra. E nós podemos observar isso em Mateus capítulo 13, verso 54, que o povo ficou admirado com tamanha sabedoria, na qual Jesus fazia a exposição do seu sermão, a exposição da palavra. Nós temos também no Antigo Testamento, Gênesis 41, versículo 14, que fala sobre o sonho que Faraó teve e a interpretação de José concernente ao sonho. E falar sobre a palavra de sabedoria é falar sobre o conhecimento do fato, de um sonho, de uma visão, mas também falar da aplicação, da ação exercida na interpretação daquele sonho. E esse texto é muito claro esse conceito, porque José não só interpreta o sonho, mas como também traz a diretriz, a orientação pela qual Faraó deveria tomar a medida. E aí o desfecho da história você já conhece, no qual José interpretou e foi chamado também para administrar. Um outro ponto clássico no Antigo Testamento é sobre o rei Salomão, em 1 Reis 3, que ele está diante de um problema entre duas mulheres que estão disputando um filho, e cada uma dizendo que era o seu próprio filho, porém, como decidir agora? Como tomar a decisão precisa? Então, Salomão, que tinha pedido a Deus sabedoria, ele tomado agora, investido desse poder ou desse dom, ele toma uma decisão em cima do caso apresentado. Então a sabedoria, ela traz um esclarecimento de um sonho, de uma situação, mas não só ela esclarece, mas como ela traz uma diretriz para a tomada de decisão. E julgo dizer que esse dom está muito atrelado às pessoas que têm participação de liderança, de administração do corpo de Cristo. Pastores, ensinadores precisam ter a palavra de sabedoria para orientar o povo de Deus. E a lição apresenta aí o caso de Estevão, que participou do primeiro mártir da igreja e tinha a palavra de sabedoria em Atos capítulo 6, verso 10 e 9. E aí segue o texto até o capítulo 7. Esse dom é um recurso extraordinário que possibilita você receber uma demanda de altíssima complexidade, mas pelo Espírito Santo você receber a revelação do que é e dar sentido, o rumo ou a história de alguém. E isso é muito importante para a igreja. E é importante a gente lembrar que esse dom da sabedoria não é adquirida em literaturas ou na universidade. Porém, ele só é possível ser adquirido através de Deus, clamando em oração e pedindo para que o Espírito possa te dar essa linda dádiva que é a palavra de sabedoria. Atrelado a isso, nós temos a palavra do conhecimento, ou da ciência. Está ligada ao ensino das verdades da palavra de Deus. Porém, não é o resultado de estudos simplesmente. Esse dom não é para desvendar curiosidades humanas, mas serve para preservar a vida da igreja, revelar os planos do inimigo
e trazer luz ao pecado escondido. E a lição aponta esses dois fatos na qual mencionamos aqui. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 12, o rei da Síria está fazendo investida contra o povo de Israel. E ainda bem que há profeta no nosso meio, e que começa a decifrar os sonhos do rei da Síria. E aí traz luz tudo quanto o rei da Síria intentava na sua câmara de dormir. Ou seja, a palavra do conhecimento, ela traz luz, ela traz às claras aquilo que está na obscuridade, aquilo que está nas mais densas trevas, aquilo que está na maior escuridão. Então, a palavra do conhecimento, eu diria que ela é a luz que reflete aquilo que estava antes escuro, que estava apagado. Mas agora, o dom da palavra do conhecimento, ela reflete aquilo que estava antes impedido de nós enxergarmos. É como se a luz de Deus aparecesse para clarificar as coisas. E concernente ao pecado escondido, como nós mencionamos, é o texto no Novo Testamento, de Atos capítulo 5, na onde Pedro, cheio do Espírito Santo, ele conseguiu discernir, conhecer a respeito da proposta de Ananias e Safira, que era justamente camuflar, que era justamente abafar o intento do coração deles. E aí, a ousadia que Pedro teve foi uma postura que nós diríamos num tempo de hoje dura, porém, em todo o povo, diz o texto, houve temor. E aí, quem pensou que poderia enganar ao pastor da igreja, voltou atrás pelo fato de ter visto Ananias e Safira ter morrido. Então, a palavra do conhecimento, ela tem esse poder de trazer luz e também vai trazer temor sobre o povo. E agora, o discernimento de espírito, que é a capacidade de perceber o mundo espiritual. É um dom de proteção divina para não sermos enganados e prejudicados por Satanás e seus demônios, e também pelos homens. Então, o discernimento de espírito não está só ligado a Satanás, mas também saber se é de ordem satânica ou se é de ordem meramente humana e também se é de ordem divina. Nós precisamos estar pedindo a Deus sobre discernimento de espírito para que nós não venhamos cair nas ciladas do diabo. Nós temos o texto clássico lá que Eva não tinha o discernimento, pois ela foi enganada pela serpente, foi ludibriada pela serpente. E no tempo de hoje nós temos muitas serpentes disfarçadas, trazendo ideias, direcionamento e às vezes um conselho paralelo à palavra de Deus. Eu sempre trago a expressão, não foi assim que Deus disse? A ideia que o diabo tem de trazer mensagens subliminares próximas à palavra de Deus para tentar enganar os escolhidos. Aliás, estamos vivendo muito próximo do fim. Estamos entrando num momento apocalíptico e precisamos muito sobre o discernimento de espírito, porque a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já está presente na humanidade e só vai se manter de pé a igreja que tiver o discernimento de espírito. Só que vale lembrar também o conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, que diz: a respeito dos dons espirituais, não sejais ignorantes.
Por que Paulo fala isso? Porque o dom, ou os dons, não serve para descobrir as faltas alheias. O dom não serve para simplesmente ter uma permissão para julgar a vida dos outros de uma forma equivocada. Os dons não é para uso pessoal. Os dons é usado para edificação da igreja. Então Paulo vem trazendo essa demonstração antes de mencionar a respeito dos dons, que a igreja não poderia ser ignorante quanto ao uso do mesmo. E a carta de 1 João, capítulo 4, traz um alerta. Diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Que Deus nos ajude, que nós venhamos buscar os dons espirituais e nós venhamos usar para um fim proveitoso para a obra de Deus. Pois a igreja necessita dos dons de revelação para discernir o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, para que todo engano seja extirpado, eliminado, para que toda malícia, para que todo pezinho de Satanás que tentando adentrar na igreja, tentando adentrar na mente do povo de Deus, seja totalmente eliminado. Que Deus nos abençoe e aumente nossa compreensão a respeito desse assunto. E mais uma vez eu quero convidar a você para seguir a nossa página no Instagram, que é @crentedocente. No Facebook, facebook.com/crentedocente, e ativar as notificações no canal Crente Docente no YouTube. Forte abraço, que Deus te abençoe.